Eu sou a Nanelli e estou aqui hoje com a Marina e o Jefferson para a gente falar um pouco sobre automação contábil. Na realidade de hoje, a automação contábil não é mais uma possibilidade, ela é uma necessidade, dos tempos de hoje. Se quiser continuar no mercado, é esse o caminho. Bom, antes da gente entrar no tema em si, o que vocês já tiveram de experiência de automação contábil que interferiu no andamento do escritório positivamente? Vocês têm algum exemplo? Deixa a Marina começar. A automação contábil ou a automação dos processos dentro do escritório, ela já começou há uns 5 anos, quando a gente percebeu que para ganhar produtividade e eficiência, nós precisávamos nos modernizar. Então, foram processos que a gente elaborou de forma muito mais tecnológica, ganhando eficiência, redução de tempo e qualidade também das informações. Processos não muito complexos. O que a gente busca todos os dias é melhorar os processos sem querer inventar moda ou inventar roda. A gente quer melhorar um processo de conferência de impostos, de envio de documentos, de ganho, principalmente em retrabalho, né? Que às vezes no escritório a gente tem tanto retrabalho e consegue, com a automação, diminuir esses retrabalhos, aumentar os processos de conferência. A automação dentro do escritório ela está sendo muito positiva. Muito interessante. E, igual a Marina acabou de dizer aqui, que há 5 anos, né? 5 anos começou o meu escritório. Então, eu venho realmente com a tecnologia e automação. Primeiramente, 3 anos, quando eu trabalhei em outro escritório de contabilidade, eu via que muitas situações era de forma manual, repetitiva. Então, eu consegui traçar para mim começar meu escritório realizando algumas automações. Por exemplo, na questão de folha de pagamento. Então, eu tenho uma folha de pagamento que é somente Prolabore. Então, eu consigo, através de meu sistema, realizar a, como é que eu posso falar? O cálculo, né, da folha de pagamento só com aquele Prolabore. Eu não vou mexer mais naquela folha. O próprio sistema vai rodar isso para mim. Então, o sistema permite, quando a gente fala da questão de automação. E uma outra situação também que a gente vê muito no escritório lançamentos contábeis. Então, quando a gente tem automação dentro do departamento contábil para fazer uma busca de um extrato OFX, que a gente sempre pede para o nosso cliente ali, e quase que ele não manda. É um E, sofrimento. exatamente. Já fechou meu balanço, já você não manda extrato. Então, assim, a automação é para exatamente evitar sobre essas situações. Então, assim, dentro do sistema, se a gente tem uma automação que puxa o PDF, o FX lá do API, do sistema do banco do nosso cliente. Aí vai fazer com que sobre mais tempo para a gente conseguir analisar, né, demais situações. É isso quando a gente fala de automação. E lá, há 5 anos atrás, quando eu estava começando com o meu escritório, eu já vim identificando isso e já aplicando essas automações, né? Que é diferente de alguns meses para cá, que é a inteligência artificial, né? Eu acredito que a gente vai falar também. Vamos sim. Mas isso que vocês falaram é muito interessante, porque a gente começa a ver ah, essa, essa, essa história dentro do nosso escritório mesmo. Por exemplo, o uso do Office Boy. Até pouco tempo atrás, menos que esses 5 anos, o Office Boy era uma realidade. E hoje, com os softwares que organizam as tarefas, isso a gente consegue entregar, confirmar que recebeu, e ele baixa lá, e com isso é um ganho de custo muito grande, né? Mas o conceito de automação contábil, que conceito que você daria na prática para o seu colega contador? Isso, evitar, a Marina até disse aqui, né? Retrabalho. Então, assim, a automação é para a gente conseguir aquilo que a gente faz repetitivamente, de forma, né, todo mês, de forma anual, e a gente consegue automatizar, seja através de um robô, seja através, né, dos códigos do Excel, enfim, para sobrar mais tempo para realmente a gente fazer a contabilidade. E é isso que está faltando no nosso meio hoje, né? A gente fazer uma contabilidade consultiva, né, Marina? Consultivo. Em muitas tarefas repetitivas dentro do escritório, eu consigo perceber que se a gente dedica 15, 20, 1 hora do nosso dia para melhorá-lo, a gente vai ganhar
assim, uma efetividade muito grande. É uma teoria assim, vamos amolar o machado. Um machado cego, você vai cortar uma árvore, ele está cego. Você vai ficar lá, horas e horas, até conseguir cortar aquele tronco. Amolar o machado significa alinhar os processos, fazer as melhorias que a gente tem, conhecer aquilo que o próprio sistema já nos apresenta como melhorias, como tecnologia aplicável ao programa e trazer para os nossos clientes. Então, amolando machado, com o machado afiado, é um tiro certeiro, né? É uma machadada certa para que a gente tenha esse ganho. O Jefferson comentou sobre automações da folha. A gente tem muito ganho de produtividade em relação ao departamento fiscal, ao departamento contábil. As informações, elas ficaram muito melhores, né? Jefferson, assim, há 5 anos, eu posso fazer um comparativo. Eu recebia muito documento em papel, físico. Hoje, a gente nem quer esse tipo de recebimento, porque está tão em desuso. As ferramentas, elas já conseguem nos apresentar, né, os arquivos eletrônicos e tudo que vai ser necessário para eu fazer o meu trabalho de forma digital. É um contador digital, é um contador tecnológico que a gente vai desenhando a cada dia, junto com a equipe. Aí você tocou num ponto muito interessante, a equipe. Foi muito bom você tocar nesse assunto da equipe, Marina, porque o meu escritório está fazendo 25 anos. Eu abri meu escritório em 2001. É muito bem conceituado na cidade e eu tenho funcionários daquela época, tenho funcionários com 15 anos de casa, e essas pessoas, elas não têm, vamos dizer assim, um histórico tecnológico. Então, a resistência é muito grande para colocar a tecnologia. Às vezes, a gente tenta colocar a ferramenta, mas se perde na dificuldade do funcionário. Como que vocês fazem? Como que é a experiência para a equipe, principalmente aquela equipe que já é mais antiga, né? Quer falar, Mariana? Eu acho que assim, é um desafio. Todos os dias é um desafio para mim. O dia a dia com a tecnologia é um desafio para toda a equipe. Então, o que a gente tem adotado é estudar juntos. Então, assim, eu conheço uma tecnologia, acho que um determinado processo pode ser melhorado, eu trago a equipe para pensar junto comigo, para avaliar se aquela ferramenta pode nos auxiliar. Sozinha, eu percebi que a gente não tem coesão, a gente não vai ter engajamento. A gente precisa trabalhar junto com a equipe nesse processo de conhecer novas ferramentas, buscar ferramentas. Uma coisa que eu deixo muito aberta na empresa é assim: se você conhece uma tecnologia e quer trazer para o nosso escritório, para o nosso dia a dia, pode me trazer, que a gente vai avaliar. Nós estamos sempre abertos a novas tecnologias, a essas novidades. Então, assim, com a equipe, a gente tem que estar junto. Sozinho, se não tiver essa coesão, essa aderência vamos falar, da gerência, né, dos tomadores de decisões com a equipe, o processo vai ser um caos. O primeiro que tem que aceitar automação, tecnologia, mudança, é o empresário. Seja um empresário contábil ou quem está passando por problemas de pessoas, a maioria dos empresários, né? Primeiramente, quem que tem que mudar a cabeça é o gestor. Se ele aceitar que a automação tem que fazer sentido para ele, que a tecnologia, ele consegue passar isso para a equipe, para todo o time dele. Não adianta o gestor identificar uma tecnologia, contratar e jogar na mão dos colaboradores, que não vai adiantar. Primeiramente, igual a Marina disse ali, né? Tem que julgar junto. Sozinho, até tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que fala assim: sozinho a gente chega e junto a gente chega mais longe, né? Eu utilizo isso dentro da contabilidade. Então, quando eu trago ferramenta para o meu escritório, quando eu comecei a contratar lá em 2020 as ferramentas, foi exatamente isso. Eu chamo o meu time e falo: ó, a gente está com essa ferramenta. Vamos ter quantos meses aqui? Porque a gente paga a implantação, a gente tem tempo de pagar a implantação. Vamos dedicar quanto tempo aqui? Colocar metas mesmo e bonificação. O que a gente consegue bonificar aquele colaborador para ele estar
adaptando. Não simplesmente eu contrato e jogo na mão do funcionário ali e deixo ele se virar. Aí não vai funcionar. Primeiro a gente aceita, a gente conhece e repassa para o time. Também não adianta também contratar vários sistemas e tentar colocar isso para rodar em 30 dias, não. Senão você arrebenta com... Ainda mais quando você vem de uma geração diferentes, né? Para você tentar... Enfim, a automação ela não vai substituir o contador, não vai substituir o colaborador. Tem que deixar isso bem claro, né? A automação é para sobrar tempo para ele dedicar para as empresas, né, que já faz a escrita contábil e também para conseguir fazer captações de novos clientes, enfim. A automação não substitui o colaborador. Muitas das vezes, o receio do colaborador adaptar uma ferramenta nova, que ele tem medo de ser substituído por uma automação. Não é assim, né? Ô Jefferson, o que eu tenho de depoimento, né, assim, com a automação é que eu fico encantada a cada dia. E eu penso assim, gente, mas como que eu não fazia isso? Ou como eu fazia isso há tantos anos atrás e nunca pensei que poderia ter tido algo melhor? Eu falo assim, não consigo entender por que que eu não tinha esse contato com determinada ferramenta. E não é nada difícil. É um primeiro passo para que a gente busque o engajamento ou para sair da zona de conforto e ter colher os benefícios, né? Disso tudo que vocês me falaram, me veio assim um insight que eu acho que vai ser igual ao de muitos colegas. Não tem como, o Jefferson falou, é muito importante o gestor tomar a decisão. Mas não adianta só o gestor tomar a decisão. Por quê? Igual você falou, Marina, a gente tem que ir junto. Eu contrato um sistema, ele pode ser um sistema, um software, uma ferramenta, ela pode ser a melhor possível. Se lá no operacional ela não for usada, que sentido isso teve? E aí, quando a gente vai analisar o porquê que isso aconteceu, muitas vezes ele não foi consultado, ele não sabe se exatamente isso que faltava naquela ferramenta. Isso é uma coisa muito interessante, né? Uma participação ativa, tanto dos gestores quanto da equipe, o engajamento de todos nesse processo. Nanelli, há poucos meses eu conheci algumas ferramentas, algumas facilidades do ChatGPT. E aí apresentei para uma parte da equipe. E foi sensacional a experiência que eu tive dentro do escritório. Hoje, eu tenho certeza que utilizo ainda muito pouco de tudo que o ChatGPT pode me proporcionar, mas estou estudando, fazendo cursos com pessoas renomadas, buscando artigos na internet, buscando formas de entender como utilizar o ChatGPT no meu dia a dia. Você tem um exemplo prático que você tenha usado o ChatGPT no escritório e funcionou? Um exemplo muito prático são as conferências que antigamente eu fazia de muitas vezes manual, conferências manuais, com impressão de papel, e hoje eu já consigo, vou falar parametrizar, mas fazer uma técnica robotizada, falando o que o robô precisa fazer, onde que ele precisa buscar, qual é a informação que eu quero e qual é o resultado que eu gostaria que ele trouxesse para mim. Então, processos que eu levava mais horas, hoje eu faço assim, muito mais rapidamente. Assim, é muito bom. A utilização, para mim, ela é diária. E são coisas até muito simples. Consultar um CNPJ, para eu saber quando a empresa foi aberta, quem são sócios e tudo. A consulta do CNPJ é muito simples. A gente consegue entrar no site da Receita, mas o ChatGPT já traz outras informações, diferentemente de uma consulta básica. Muito E você, interessante, instigante. A questão da inteligência artificial, né? Colocando aqui no chat GPT. Quando começou o lançamento, que a gente começou a utilizar, né? Hoje eu pago a plataforma, né? Que ela dá um pouco de recurso mais do que o gratuito, mas o gratuito também, ele fornece informações sobre as convenções coletivas. Então, o que eu faço? Em vez de eu abrir o PDF, ficar lendo tudo, eu já jogo no chat GPT e pergunto realmente aquilo que mudou. Exatamente, que mudou. Ele faz o comparativo da anterior com a que houve, né? E antes, né, da gente estar utilizando, igual a Marina colocou aqui, né, procurando
pessoas qualificadas para aprender, realmente a gente tem que... A ferramenta está ali. Se você simplesmente for colocando as informações, a resposta que vai vir ali não vai ser extremamente 100%. Então, você tem que meio que colocar um cérebro lá naquela ferramenta, através de alguns prompts de comando, né? Um exemplo, se eu pergunto pro chat o que é receita, receita para o médico é uma coisa, para o confeiteiro é uma e para o contador é outra. Exatamente. Aham. Então, cada um vai ter um conceito. Então, as técnicas de encadeamento, né, Isso, que a gente exatamente. chama, elas direcionam. E o chat GPT, ele é, assim, ele é uma ferramenta poderosíssima. Mas ele depende muito da base de conhecimento que eu o alimento. Então, se eu pergunto o que é receita, ele vai buscar lá uma série de conceitos Opções. de opção e que muitas vezes não é a que eu quero. Uhum. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de fazer essas conferências, colocar a base de dados e sempre, se a gente estiver utilizando alguma informação sigilosa, documentos de cliente, utilizar a base paga. Nunca a base gratuita. Acho que a base gratuita pode ser utilizada para a gente fazer coisas Genéricas. às vezes conhecer um primeiro, viu que é bom, Aham. agora eu vou pagar a assinatura. O que eu vejo também é, cada dia mais, as tecnologias melhorando, né? O avanço tecnológico na nossa profissão se faz muito necessário esse tipo de utilização, sabe? Até complementando aqui, Marina Nanelli, questão de ChatGPT, o que eu fiz? Antes eu tinha uma base de contratos, modelos de contratos, seja contrato de arrendamento, contrato de aluguel. Minha região tem muito isso, voltado para o agronegócio, né? A gente está contrato de parceria, então tem sempre uma demanda grande durante o mês para fazer esse tipo de contrato. Então eu subi todos esses modelos de contrato para dentro do ChatGPT. Então, hoje, o que eu faço? Eu vou lá no ChatGPT e coloco realmente as informações que eu preciso, questão de hectares, qual que vai ser a plantação, qual que vai ser o cultivo, enfim, o NIRF, coloco as informações de quem que está alugando, enfim, e ele me dá em Word. Simplesmente eu vou e coloco a minha logo e Ctrl P, já assina. Facilitou para mim, porque a particularidade de contrato, né, algumas coisas a gente muda, mas a maioria ali, se for idêntico, né, a gente vai e mantém. Isso facilitou demais da conta, porque antes eu pagava uma plataforma para gerir meus contratos. Hoje eu pago só o ChatGPT. Isso que vocês me contam é maravilhoso. E eu tenho que confessar, o ChatGPT, eu até tenho ele no escritório, mas meu sócio é que tem trabalhado, eu ainda não o manipulei, vamos dizer assim, e eu vou fazer isso rapidamente. E falando de automação, ela traz muitos benefícios, isso é claro. O aumento da qualidade no serviço que a gente presta, a redução do tempo desse serviço, vários benefícios, né? É, qual que você acha que é o mais importante, o mais significativo benefício que você vê na automação? Dentro do escritório, qual dos setores, qual que não funcionaria se não tivesse? Pois é, Nanê. Aí, todos os departamentos, né? Eu falo assim, eu vou colocar tanto na folha de pagamento. Se consegue fazer uma folha de pagamento mais rápido, já sobra um tempo para analisar, né, as próprias rescisões, lançamento das próprias rúbricas, né, quando tem uma quantidade grande de funcionário, fazendo a questão da automação que eu disse aqui, né, da folha de pagamento, só tem um prolabore, só um funcionário, não tem nenhum lançamento de rúbrica, né, da parte fiscal. Um parênteses aqui, ó, hoje eu utilizo um sistema que faz para mim a emissão do DAI desde da compra de outro estado, né, o ST, ou então a antecipação, já faz para mim 2 minutos com a geração do DAI. E, inclusive, é lá, lá da sua cidade de Uberlândia. Então, assim, Muito faz para... interessante. a gente tem lá umas 15, 16 empresas que tem, todo mês compra, né, de outro estado, que é autopeças, loja de roupa infantil que está em outro estado, não fabrica em Minas. Então, assim, e o próprio sistema, ele faz isso para a gente. Já busca os XML do outro sistema que a gente utiliza, já comunica, já gera o DAI. Antes de fazer isso, a gente confere, a gente tem uma conferência e nunca deu nenhum erro. Pode acontecer de dar um erro de 1 centavo de arredondamento, mas é do meu sistema para esse que eu contratei. E da parte contábil também. Então, assim, todos os departamentos são
A automação é necessária para sobrar mais tempo, a gente conseguir dedicar para realmente dar mais atenção ao nosso cliente. Aí eu vou entrar num ponto que eu queria que a Marina falasse um pouco para a gente. O chat GPT, a inteligência artificial, assim como todo tipo de automação, ele nos induz, enquanto empresários, a ficar no estratégico. Porém, temos vários desafios e, entre eles, a gente já até falou aqui da equipe. Mas, para que isso funcione, a gente tem que ter a adesão do colaborador, tem que ter esse tempo de transição, né? E como que a gente pode fazer isso? Porque é um conflito. Eu tenho que ser estratégico, mas eu tenho que ir lá e ajudar. Como que fica isso? Ô, gente, nós somos um profissional de várias facetas. Eu acho que assim, a gente troca o combustível do avião com ele em voo. Então, assim, a gente conhece a ferramenta, a gente estuda a ferramenta, a gente apresenta a ferramenta para a equipe e a gente trabalha junto com a equipe. Então, assim, Até que ela esteja pronta. alinhada e segura. Uhum. Porque se não houver segurança, né, se a gente não tem segurança nos processos, nenhuma inteligência artificial vai ter aderência dentro da nossa empresa. Eu acho que, principalmente, nas rotinas, nos processos repetitivos, a gente precisa avaliar as oportunidades das automações para melhoria, sabe? É bem interessante. A partir do momento que você conhece uma, você vê que o universo é tão grande, você fica assim, meu Deus, não é possível. É muito boa. Eu estou encantada com isso tudo, gente. Vocês não acreditam. Bom, então, partindo do pressuposto que nossos colegas aqui estão todos animados, mas ele pensa assim, gente, para eu começar a fazer isso, eu vou ter que... Isso aqui vai atrasar, aquilo vai atrasar, e eu vou perder tantas outras coisas. Começar é difícil, não é? Eu escolher por onde eu vou começar. Não tem um lugar primeiro. O Jefferson acabou de nos mostrar isso. No fiscal, tem a importância no fiscal, no contábil, no DP, né? Na questão da comunicação, da logística, que é a questão da entrega, né? Automática, né? Que vai por link. Então, tem toda essa parte. Por onde eu começo? O que eu começo primeiro? O contador, ele tem uma questão que eu acho que, eu não sei se alguém se identifica com isso. O contador é aquele que ele troca o combustível com o avião andando. E isso faz com que ele, às vezes, prefira fazer do que ensinar. Porque eu faço isso em 10 minutos. Para ensinar e a pessoa entender, eu gasto meia hora. E esse processo de começar, eu faço um alinhamento com essa realidade da resistência que a gente tem de delegar, né? O que vocês falariam para uma pessoa que vai começar processos mais ousados de automação? Eu faço um parênteses, porque a gente nunca pode pensar que eu faço em 10 minutos e vou gastar X minutos para ensinar o outro. Isso aí, para qualquer empresa, seja escritório de contabilidade, seja uma empresa de engenharia ou qualquer outro segmento, isso aí é fadar ao sucesso. É um problema com a gestão, De né? gestão. De gestão. Então, eu começaria pelo mais fácil. Por que eu vou começar pelo mais difícil, que aí realmente eu não vou ter adesão de ninguém? Comece pelo mais fácil sempre, pelo aquele pequeno movimento. E aí, quando o pessoal adorou, você tá feliz, tá tudo certo, vamos pegar um pouquinho mais difícil. Não significa, gente, automação contábil não é fazer coisas difíceis. Automação contábil é fazer aquilo de forma muito melhor do que era feito antigamente. Não sei, Jefferson, se você concorda comigo em relação aos processos.
A gente não faz nada difícil, pelo contrário, a gente está pegando tarefas repetitivas que levam tempo, que gastam, né, assim, que a parte executora leva muito tempo e a gente está trazendo ferramentas para melhoria. Então a gente ganha qualidade de vida, sobra tempo para fazer uma contabilidade muito mais consultiva, para estudar, para estar muito mais próximo ao nosso cliente em relação a esses processos Concordo. repetitivos e muitas vezes até morosos. Morosos, né? Concordo, assino embaixo, Marina. Por onde começar? Marina acabou de dizer, começa pelo mais simples, né? Mas comece. Primeiro registro da minha carteira era Office Boy. Então, o que eu coloquei primeiramente no meu escritório? Eu não quero nada de guia, nada para entregar para cliente. Então, eu contratei o Office Boy digital, né? Que é o aplicativo que o cliente acessa tudo na palma da mão. Não tem mais essa questão de entregar a guia. Acontece, pelo menos na minha cidade. Alguns clientes preferem realmente o impresso para pagar, né? E ter o documento. Eles vão lá no escritório, né? Tomam um café, visita, pega a guia. Mas a maioria dos nossos clientes recebe, né? Seja pelo WhatsApp, aplicativo de escritório, seja no próprio e-mail. Mas é um e-mail que a gente fica lá mandando um e-mail? Não. Você anexa numa pasta e vai disparado pelos e-mails. Isso é um modelo de automação. Office Boy digital. Esse exemplo que você fala foi o primeiro que eu coloquei no escritório também. Tirando os softwares, né, que já do fiscal aí, de captura de nota fiscal, essas coisas que a gente colocou e que teve uma aceitação muito boa. Mas, realmente, o software de gestão de tarefas, onde no escritório a gente tinha um controle, o que foi feito no fiscal? Aquela guia foi entregue, eu ticava que foi entregue, o pessoal do operacional ticava. Aí, quando a gente colocou esse software, o pessoal não acreditava que ia funcionar. Eles continuavam ticando. E até que isso parou e não existe mais. Isso é muito interessante mesmo, né? E, Ananelli, posso também incluir mais pessoas nesse processo? Claro. A gente falou da equipe interna, nós estamos falando dos gestores, mas a gente também tem que preocupar com o nosso cliente. Exato. Então, uma conversa, né, com os clientes, mostrando a importância do processo, a importância da adesão, da necessidade. Porque antigamente nós tínhamos muitas dificuldades para receber documento, para receber a informação que é tão importante para o nosso trabalho, né? Pensando numa fábrica, né, que a gente recebe os dados, processa e gera informação útil, a gente precisa também estar próximo do empresário para que ele também esteja nesse processo de automatização, de utilização das tecnologias e das ferramentas. Questão de segurança, mostrar para ele a importância de receber, né, o arquivo, as notas fiscais que você guarda em papel, que pode queimar, não. Tem um backup novo que você pode fazer, que fica lá 5 anos, qualquer momento você consegue o acesso. E você falando nessa questão, o backup em nuvem, foi uma das situações onde eu tentei e não me adaptei. Eu tinha o servidor interno e acabei tentando, não foi boa adaptação, e eu voltei tudo para o servidor interno. Na época da pandemia, foi um problema muito grande, porque para todo mundo trabalhar em home office, né, utilizando o acesso externo, isso carregava de uma tal forma que ficava tudo muito lento. E eu pensava, a primeira coisa é passar para a nuvem, né? E nem tudo funciona para toda empresa igual. Então, eu acho que a gente tem que testar o que funciona para mim, testar aquilo que não deu certo e eu vou investir em outras áreas que podem me trazer mais resultado. Exato. Isso é muito interessante, né? O assunto é infindável, mas eu acho que por hoje a gente abordou muitos aspectos importantes. Eu agradeço muito a participação de vocês. Para mim, e eu acho que para os colegas, ficou muito claro os benefícios e as oportunidades que a automação traz, né? Além de ganhar tempo,
além de uma qualidade melhor de serviço, além de você se tornar mais disponível para o seu cliente, além de você ter mais tempo para captar clientes, para aumentar a sua, né, a sua carteira. Além de tudo isso, os desafios são desafios como os desafios que eu já tenho, assim. Por quê? Eu tenho dificuldade de encontrar o pessoal, quantidade de pessoas, vamos dizer assim. Então, eu vou encontrar pessoas mais qualificadas e o processo vai sair do mesmo jeito, talvez com menos pessoas, ou as pessoas vão se tornar mais produtivas. Por isso, vendo que a coisa funciona, instiga também, você vendo uma coisa acontecer. Isso é muito interessante. Agradeço demais a participação de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra, né, para os nossos colegas contadores de Minas. A minha voz contábil quer dizer que invistam sempre nesses processos, né, na tecnologia. Invista também na educação, porque a gente efetivamente só tem a ganhar. Todos os pares, né, os nossos clientes, com essa parte de automação. Assim eu fecho essa minha mensagem. A voz contábil que sempre seja ouvida para que a gente possa melhorar os processos e ganhar sempre na produtividade. A voz contábil para o contador, para o empresário. Finalizando, então, Ananelli e Marina, o crescimento de um escritório, né, é pelo caos também, pela dificuldade. Então, na dificuldade a gente encontra oportunidade. Vem aí a reforma tributária. Então, se a gente quiser ter tempo para a gente estudar a reforma tributária, automatize os seus processos. Para sobrar tempo para você estudar a reforma tributária e tudo que ela vem pela frente. Então, se você falar, não quero automatizar porque eu vou parar meu tempo aqui para, enfim, para sobrar exatamente o tempo que vai te faltar para você estudar a reforma tributária. Exatamente. Gente, é muito importante que a gente saia dessa zona de conforto. É muito importante que a gente cresça, nem que seja pelo caos. Bom, se você gostou desse tema que a gente tratou hoje aqui, automação contábil, siga a gente nas redes sociais. Compartilhe com um colega contador que você acha que pode ter algum ganho com isso. E, principalmente, comente, coloque nas nossas redes sociais um tema que você gostaria de ouvir. E aqui nós vamos ter muitas vozes e ouvir a sua voz também é importante. Então, todas as vozes para o crescimento da nossa profissão. Obrigada.